Este teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta da maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias sem o componente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto, ansioso. Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do Espírito, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Mensagem mais do que perfeita para os momentos que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Essas correrias que a gente vive, às vezes a gente não se dá conta. Então, vamos agora, convido vocês a fazer uma oração comigo, né? Uma prece, quem quiser fechar os olhos, quem desejar. E vamos agradecer agora ao Senhor por ter nos permitido essa manhã, esse momento em conjunto, que nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para buscar um pouco mais da Tua palavra e tentarmos, Senhor, estar um pouco mais próximos do Seu ensinamento, estarmos um pouco mais próximos do que o Senhor deseja para nós nesse momento, Pai. E que cada um de nós possamos retirar daqui hoje o melhor do teu poder, da Tua palavra. E os melhores ensinamentos sejam aplicados para que nós consigamos dar sequência na nossa missão aqui na Terra. Que o Senhor possa abençoar agora o João, que vai trazer a sua mensagem para nós hoje. E que possamos todos nós sairmos daqui melhores do que chegamos. Assim seja. Pessoal, bom dia. Todos aqueles que não tive a oportunidade aí de cumprimentar, né? Uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui reunidos nessa manhã tão gostosa de domingo, né? Essas manhãs que são, conforme disse a Fernanda, né? Tão lindas, né? Um céu tão bonito, uma temperatura que agasalha a gente, né? Um friozinho gostoso, exercita o nosso bom ânimo, né? Para que a gente possa despertar e seguir a nossa jornada, a nossa caminhada, né? Já que hoje nós vamos falar aí do caminhar, né? Mas é interessante porque esse caminhar, ele é um caminhar especial, né? A proposta que Deus tem para todos nós é que nós realmente realizemos essa caminhada. Porque quando a gente começa a refletir um pouquinho no livro dos Espíritos, né, acerca da escala espírita, daqueles espíritos, né, que já como Jesus conseguem estar bem próximos do Pai, conseguem aí estar nos auxiliando, estar cuidando de nós. Tem duas perspectivas, né, que a gente pode começar pensando de Jesus. Primeiro, o quanto o Pai é zeloso e cuidadoso com todos nós, né, e que permite a esses espíritos, né, os espíritos puros, amadurecidos, estar cuidando, preparando toda a nossa jornada, né, caminhando junto conosco. E que também a gente pensa em Jesus, em todos os seus atributos, em todo o seu amadurecimento, e a gente consegue vislumbrar algo que nos alegra muito, que é aonde cada um de nós um dia irá chegar. Então é muito bom a gente pensar isso, né? Que haverá um dia que nós estaremos plenos em nossas virtudes, em nosso conhecimento, né? E essa caminhada é isso. É a jornada que a gente faz, que a gente percorre, né? Rumo a essa perfeição, né? E a mensagem de hoje, Valei-vos da luz, né? O título é muito
acalentador para todos nós, né? Que quando ele fala assim, ó, tira proveito da luz, ele está afirmando para nós que nós possamos refletir da presença dessa luz nos guiando, né? E que luz é essa? Nós sabemos, através da doutrina espírita, que Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, né? E ele é o orientador, né? É o nosso espelho. Em cada situação da nossa vida, em cada desafio, a gente poder encontrar nele, nos seus ensinamentos, a força, a coragem, o discernimento, para que as nossas decisões elas sejam o máximo possível em acordo com as leis divinas. Porque sempre que a gente consegue se esforçar e direcionar as nossas ações, os nossos pensamentos nessa direção, a gente está garantindo, a gente está concretizando algo muito bom, muito interessante para nós, né? Por isso que o Emmanuel ele trouxe para nós esse versículo, o trecho desse versículo, né, que diz: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, né? Então a gente desfrutar dessa luz para que essas trevas não nos apanhem. Mas que serão essas trevas, né? A gente pensa e busca cuidar de algo que muitas vezes nos traz um desafio, aumenta os nossos desafios. A gente pode pensar no desânimo, nas reclamações, na desesperança, no desespero, na vontade de desistir. Então é tudo isso que a gente, ao buscar Jesus como nossa inspiração, a gente consegue desviar, a gente consegue cuidar, para que esses sentimentos não venham a ofuscar o que nós já temos em nós, que é a coragem, que é a esperança, que é a perseverança, que é a oportunidade do exercício de fé, que é a confiança plena em Deus. E Jesus Cristo, nesse instante, quando ele dá essa resposta àqueles que estavam junto dele, ele estava num momento bem próximo da sua crucificação. E dentre muitos dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, naquele instante, ele falou para nós algo muito interessante, que a doutrina espírita tem como um dos seus princípios, que pode parecer para nós algo muito trivial de pensarmos, mas a gente viver esse princípio não é tão simples, que é o princípio da imortalidade da alma. Ou seja, nós somos espíritos imortais. Nós estamos, nesse momento, desfrutando de uma estrutura física, de um corpo físico. E por que será que a gente está aqui agora, na nossa realidade de espíritos imortais, desfrutando de um corpo físico, de uma estrutura física? Porque nesse instante, ao termos essa oportunidade, estamos vivendo a misericórdia de Deus, que nos concede a lei da reencarnação como oportunidade de garantirmos o quê? A nossa evolução. E é disso que Emmanuel vai tratar para nós. Trazer para nós a luz dessa certeza de que as oportunidades, gente, não se cessam. E depende de nós. Deus não criou nenhum espírito puro. Ele nos criou com possibilidades, com potencialidades. E que de acordo com o nosso desenvolvimento, com o uso do nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas entre o bem e o mal, entre nos aproximar e nos afastar das leis divinas, a nossa trajetória ela é mais rápida ou mais lenta. Mas olha que interessante, que consolador é o que a doutrina espírita traz para nós. A nossa caminhada é mais rápida ou mais lenta. A nossa caminhada não se interrompe.
nós somos preparados. A solicitude de Deus é para que tudo transcorra a nosso favor e para garantir a nossa evolução. Aí a gente começa a pensar o porquê é tão desafiador a questão da imortalidade da alma. Porque a gente começa a pensar no nosso presente, no nosso pretérito e no nosso futuro. Porque se a gente pensa essas 3 palavrinhas simplesmente como João, fica tudo muito circunscrito a um pequeno fragmento da minha caminhada. E aí a gente começa a entender por que dos desafios que nós enfrentamos hoje. A Fernanda fez a prece, leu a mensagem e falou das nossas ansiedades, do cansaço, da extenuação, de algo que eu tenho certeza que pelo menos uma vez na semana algum de nós ouve, que é a questão do tempo. Gente, não dá tempo de fazer isso, não dá tempo de fazer aquilo. Não consigo isso, o meu dia não tem mais 24 horas. É uma correria, é uma ansiedade. Mas, o que será que nós estamos buscando para melhor viver esse tempo? O que nós temos proporcionado a nós mesmos para melhor usufruirmos dessa luz, que é a luz da encarnação, da oportunidade de estarmos aqui, compartilhando vivências, experiências. A Fernanda disse também que nós possamos sair daqui hoje amealhando o máximo de recursos para quê? Para melhor vivermos. Para quando sairmos lá fora, conseguirmos sim vislumbrar a beleza e a luz de tudo que nos cerca, de tudo que nós já temos a nosso favor. De entender que a oportunidade do próximo é do próximo. A oportunidade minha é a minha. E muitas vezes aquela palavra de agressão é a minha oportunidade de quê? De me aproximar da lei, de fazer melhor a meu favor. Porque Jesus disse para nós: ora por aqueles que vos perseguem e caluniam. E ele disse mais. Ele falou assim: olha, pode ser que a minha luz, o meu cuidado, vai ser quando alguém se torna seu inimigo, te contraria, te fala algo que você não quer ouvir. E aí a gente entendendo esse inimigo, a proposta de Jesus para nós é o quê? Que nós amemos. E amar o inimigo não significa deitar ao seu lado, compartilhar com ele, mas de trabalhar o nosso íntimo em favor da luz do não desejo de vingança. De poder exercitar uma oportunidade de fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Olha quanta luz nós temos nos nossos dias, nas nossas experiências, nos nossos desafios que não se cessam. Por isso que Emmanuel, ele começa a mensagem falando assim para nós, olha que legal. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Olha que legal, gente. O homem de meditação. A gente começou falando de quê? Correria, cansaço. Nesses dias todos, o que nós estamos fazendo para cuidar disso? Ele fala assim, homem de meditação. Ou seja, aqueles instantes em que a gente para, segundos, minutos, para conversar conosco mesmo. Para fazer o que nessa conversa?
Qual a importância dessa conversa? A gente parar e falar assim: e aí, João, como é que tá, meu camarada? Como foi o seu dia hoje? Isso é importante para nós? Vamos ver o que a doutrina espírita fala para nós? Olha que bacana, gente. Questão 919, Livro dos Espíritos. Tem uma perguntinha aqui. Vê se vocês acham ela interessante para o nosso dia a dia. Qual o meio prático mais eficaz, ou seja, coisa para dar certo, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual o meio da gente se melhorar e se fortalecer para resistir à atração do mal? Isso é importante para nós? Qual de nós não está aqui com o intuito de melhorar? Que ainda tem dúvida de que o nosso objetivo de estarmos aqui é melhorar, é crescer. É esse melhorar no sentido de galgarmos alguns passos na direção desse futuro, que é a felicidade. E aí, a resposta vem de um camarada bacana, um tal de Santo Agostinho. A gente até coloca o nome de santo para a gente entender. E é interessante porque esses caras, quando vêm falar para a gente, eles não vêm com chutômetro, não. Eles vêm com conhecimento de causa. E o que significa isso? Eles já passaram, eles já viveram. É igual aquele motorista que já foi e voltou milhares de vezes ao mesmo lugar, percorreu milhares de vezes o mesmo trajeto. Ele conhece na palma da mão. Aí o Santo Agostinho fala uma coisa interessante, que a gente pode pensar assim: nossa, mas isso é muito trivial. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Após eu ler, vocês vão falar se é tão trivial assim. Ele fala que ele fazia o quê? De noite, antes de dormir, ele batia um papo com ele. Fazia perguntas assim, ó. Peraí. Ixi. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fiz e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que eu de mim precisava, que em mim precisava de reforma. Olha que interessante. É trivial, não é? Chegar de noite, perguntar: o que eu fiz? Eu ofendi alguém? Eu magoei alguém? Eu deixei de desculpar alguém? Eu deixei de dar um sorriso a alguém? Isso é trivial, mas é fácil. Quantas vezes a gente não se pega a pensar assim: nossa, está morando no mesmo teto que eu. E tem dias que eu não dou um abraço, que eu não digo um eu te amo. Aí a gente começa a entender o porquê que a nossa proposta também é fazer um evangelho no lar. Eles propõem o que para a gente? Um momento de reunião. Às vezes não dá. Mas é a proposta de quê? De estar junto, de se conhecer. Porque aí, o Santo Agostinho, eu não vou ler a resposta toda porque ela é grande, ele fala algo interessante para nós. Ele fala assim: rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Olha que legal.
nesse processo de conhecimento íntimo, nessa conversa conosco mesmo, a gente se lembrar de que nós somos filhos de Deus. Nós somos cuidados por Deus. E nesse cuidado, ele fala assim: o João, quando voltar, quando reencarnar, vai caminhar. A caminhada não é serena, não é tranquila. Jesus mesmo falou, a gente veio para expiações, para provas, para crescimento, para luta, para construção. E aí, ele fala assim: eu vou ajudar. Ele vai ter a luz de um companheiro, já amadurecido que ele, mais amadurecido que ele, e que caminha junto dele, o anjo de guarda. E ele fala assim: conversa com ele, busca sentir essa presença. Agora, as respostas que nós muitas vezes vamos esperar, esse nosso contato, não vai se dar conforme nós estamos fazendo aqui. Eu estou vendo, estou apalpando. Tem que ser aquela conversa do coração. E olha que interessante, ele afirma que Deus vai cuidar. Gente, aproveitarmos da luz, dessa presença amiga que a gente tem, essa oportunidade de nós buscarmos dentro de nós o que nós precisamos melhorar. Como nos fortalecer para isso? Através desses instantes. A gente sai de casa numa manhã de domingo, fria, para estarmos aqui juntos, exercitarmos a certeza de que Jesus está conosco, porque quando a gente se une em pensamento, em intenção, em sentimento, Ele garantiu que estaria entre nós. E aí a gente vai ganhando força, vai renovando a nossa esperança, para a gente conseguir trilhar essa jornada, trabalhar esses nossos anseios, essas nossas dificuldades, que cada um de nós temos as nossas, estamos aqui pelos nossos motivos variados. Muitos de nós estão aqui simplesmente para agradecer, outros estão aqui trazendo essas ansiedades. E o que faz essa luz, o que faz a luz da doutrina espírita conosco? Nos torna privilegiados e nos exime desses desafios? Se eu sou espírita, eu deixo de ter a possibilidade de viver um desemprego, de ter o desencarne de um ente querido, de chegar no médico, o cardiologista, e ele virar para mim e falar assim: não pode mais comer sorvete? Não. Mas olha que interessante, a doutrina espírita permite a mim viver essas experiências de outra maneira. Entender o desemprego muitas vezes como aquela oportunidade do meu testemunho de fé, da minha perseverança, de trabalhar a minha humildade, de sair, de caminhar, de pedir, de trabalhar em favor. Me faz entender aquele desencarne de um ente querido como um processo natural da existência, mas que é uma simples e mera separação breve. Que o que une a gente são os laços do sentimento. Eu ouvi o médico falar: não come mais o sorvete. E não dizer assim: você não entende nada, continuo comendo. Mas de entender que ele não está me chamando de doente, ele está cuidando de mim. Olha que bacana. Olha quanta luz a gente consegue usufruir na nossa caminhada. É por isso que Emmanuel vai seguindo dizendo:
examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. Quando a gente cuida do nosso presente, a gente está o quê? Lapidando. A gente procura viver o melhor possível. O melhor possível, tirando aprendizado de toda situação, de toda experiência. E aí Emmanuel vai dizendo o seguinte, que no futuro antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem, com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. Olha que interessante. Quando os Espíritos falam para nós no capítulo 6 assim, que diante de todas as adversidades da vida, o caminho do consolo é a confiança na justiça de Deus e a fé no futuro. É isso que eles estão falando. Nós hoje, o João hoje, vamos voltar lá no início, na imortalidade da alma. O João é um fragmento da existência. Nós temos uma caminhada, uma jornada só de acertos? Não. Acertos e desacertos. Livre-arbítrio. Ora acertamos, ora não. Os acertos, atributo que nós amealhamos. Os desacertos são aqueles que a gente ainda precisa corrigir, de alguma maneira. Por isso que hoje, as experiências que a gente vive, elas são reflexo de quê? Desse nosso pretérito. Mas elas são o quê? As oportunidades dessa palavra que ele coloca aqui, ó, do revalorizar. Porque quando nós nos tornarmos espíritos crísticos, espíritos puros, a gente vai ter construído toda essa realidade espiritual de virtude. Mas para isso a gente precisa o quê? Revalorizar os nossos sentimentos, a nossa essência. Mas, João, como que funciona isso? O nosso pretérito tem reflexo hoje. E esse reflexo, ele não é punitivo. Ele é misericórdia. Como assim? Vamos pensar. Vou citar aqui rapidamente dois personagens de um espírito na obra Renúncia. Depois vocês podem olhar lá. Nessa obra, ele traz um espírito em duas situações de encarnação. Na primeira, ele é Antero de Oviedo. Ele era um mercador de escravos, vendia escravos, escravizava, desfrutava da vida abundantemente. Aí ele vem e desencarna. E lá eles colocam ele reencarnando, para a gente conseguir perceber essa questão do pretérito e do presente. E aí ele vem e reencarna como Rob. Esse menino, ele nasce numa família de escravos. E na fazenda que os pais dele eram escravos, naquela época, sabe, gente? Só para a gente também vislumbrar o quanto nós melhoramos. O filho do escravo nascia, era escravo. Só que tinha um detalhe. Se não nascesse forte, robusto, para trabalhar, tinha valor para eles? Não. E o Rob nasceu com 2 dedos a menos, com um problema na perna.
a cor a mesma dos escravos que ele vendia. Olha que interessante, olha a misericórdia de Deus. Esse contexto todo para quê? Desenvolver, revalorizar os sentimentos. Sabe uma tal de expiação? Interessante, sabe? Por exemplo, se eu vir para vocês e falar assim, ô gente, dá um soco, dói. Se o Marcelo levantar ali e me dar um soco, eu vou assim, dói mesmo. Não é assim? Aí isso aconteceu lá. Aí os donos da fazenda viraram para os pais e falaram assim, o Rob nasceu? Nasceu. Desse jeito? Mata. Era assim. Aqui não tem como a gente sustentar. Aí os pais, amando, viraram para ele, falaram assim, vou dar um jeitinho. Correram na personagem principal da história, que é Alcione. Obrigado, almas, espíritos, anjos da guarda encarnados. Obrigado. Alcione. Falou assim, pelo amor de Deus, leva ele embora, senão eu vou ter que matar. E aí ela pega ele e leva ele. E transcorre a história. E ele vive uma série de experiências de discriminação, de maltrato, todos aqueles desafios que fazem o quê? Revalorizam os seus sentimentos. Olha a misericórdia de Deus, olha a luz, olha o porquê que os espíritos falam assim para a gente, não fica reclamando, não blasfema contra Deus. Porque quem é a inteligência suprema? Sou eu ou é Deus? Porque decorar, gente, é fácil. Primeira questão do livro dos Espíritos. Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema de todo. É fácil decorar. Mas a vida vem apresentar para a gente o quê? Oportunidade da gente viver. A doutrina espírita só se torna luz na nossa vida quando a gente consegue se valer dela. O que é se valer dela? Exercitar, viver, testemunhar. Por isso que é importante a gente conhecer, para a gente entender. Para a gente entender que muitos dos nossos desafios têm origem aonde? Agora, nessa existência. Mas muitos têm origem olhando no retrovisor, lá atrás. Por isso que eu falei com vocês, viver a certeza da imortalidade da alma é desafio também. Mas é consolador, porque a gente começa a entender, porque a gente entendendo todo esse contexto, a gente ganha coragem, a gente ganha força, a gente começa a compreender que tem muita coisa que não tem outro caminho a não ser viver. Desistir não faz parte dos nossos planos. Não resolve. Imagina o meu filho chegando para fazer a prova de matemática. Senta na mesa. Começa a fazer. A primeira ele sabe, a segunda ele não sabe. Vou largar essa prova para lá. Ele vai passar de ano? Resolveu o problema dele? O que acontece? Recuperação. Todo mundo de férias, ele estudando. Melhorou ou criou mais dificuldades? É assim. É assim. Se valer da luz da doutrina espírita é encontrar recursos de viver com mais força e lucidez cada circunstância que a misericórdia de Deus coloca diante de nós. Para que nós cresçamos, para que nós, principalmente, descubramos a força que a gente tem, a capacidade que a gente tem de viver essa realidade, de que somos filhos de Deus. E nessa relação não existe abandono, existe cuidado, existe paciência, existe perseverança, existe confiança na justiça de Deus. Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que nós necessitamos.
Porque para o João, o que eu necessito é do imediato. O meu olhar ainda é um olhar com muita influência da matéria. Por isso que quando eu estou lá preparando para voltar, eu fico assim, não, deixa vir que eu dou conta. Não, deixa que eu dou conta. Não, eu quero é isso. Mas quando chega aqui, a coisa muda. Por isso que lá eles ficam assim, calma, vamos com calma. Uma coisa de cada vez. Aí a gente começa a entender por que muitas vezes a gente se sente cansado, dorme, não descansa, ansioso. Porque a gente começa a querer deixar com que sentimentos contrários à serenidade tomem as nossas decisões. Mas, vamos finalizando, porque o Emmanuel diz assim: a vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Reflete na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Buscar o entendimento, buscar o conhecimento, buscar o esclarecimento, permite isso aqui a gente, afastar da condição inferior. Porque a gente começa a se precaver exatamente desses sentimentos que Jesus chamou aqui que são sentimentos do desânimo, são sentimentos do orgulho, do egoísmo, todos esses sentimentos que nos afastam dessa conexão. Por que ele fala trabalho edificante? Por que ele fala assim, quando você estiver caminhando pela rua e vê um irmão caído, não é só indo lá, levantando, abraçando, às vezes fazer uma prece, é um trabalho edificante. Às vezes dar um bom dia, às vezes chamar uma pessoa pelo nome, às vezes parar para ouvir. São várias formas e maneiras que a gente tem de trabalhar edificantemente. E é o convite nosso em várias situações do dia, nas questões mais simples. E ele vai finalizando dizendo: sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus na sublimidade, na sublime montanha da vida. Ele finaliza dizendo isso para nós, para a gente cuidar. Para a gente cuidar do que nós sentimos, do que nós pensamos, com quem nós nos vinculamos. Porque se a gente se afasta da luz, a gente se aproxima. Então, quanto mais a gente conseguir orar e pedir a Deus que nos dê força para que nos mantenhamos o máximo possível conectados aos seus ensinamentos, quanto mais a gente cuidar para que as nossas imperfeições não aflorem, para que a ira, para que a ansiedade, para que o medo tome conta, mais a gente se aproxima da luz. Luz que verte incessantemente em favor de todos nós. Mas que é preciso a gente buscar. É preciso a gente nos valer. Se a gente vem aqui a cada domingo, ouvir, compreender, refletir, que nós possamos sim pedir força
para que tudo isso se reverta em instrumento nosso de ação, de vivência. Colocarmos em prática toda a nossa espiritualidade. Fazemos desses instantes verdadeiras oportunidades de crescimento, de fortalecimento. Porque se a gente faz um pouquinho da nossa parte, Deus garante de potencializar essas nossas ofertas. Foi assim que Jesus nos ensinou quando ele pegou um bocadinho de migalha e transformou num monte. Ele está esperando da gente só um pouquinho de esforço para que ele possa, vamos em frente e arrastar a gente, né, nesse turbilhão de luz que verte a todo instante a nosso favor. E que nós possamos cada vez mais agradecê-lo pela oportunidade que nós temos, seja qual for, de crescermos e de testemunharmos a nossa fé. Muito obrigado, gente. Bom domingo a todos. De agradecimento a Deus pelo estudo da manhã, pelas bênçãos, né, que o nosso amigo João, através do Emmanuel, que é esse companheiro nosso, através de Santo Agostinho, trouxe as reflexões para que possamos sair daqui mais fortalecidos. Rogando a Jesus que nos fortaleça para que possamos perseverar na busca do nosso crescimento espiritual, da nossa evolução. E aproveitando ainda essas energias de amor e luz que se fazem presentes neste ambiente, que possamos também pensar em nossos irmãos, em humanidade, para que possam encontrar dentro de si essa luz que o Senhor Jesus nos disse. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, que possamos refletir esta luz de amor, de paz, de esperança, de renovação que encontramos dentro de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta manhã e que possamos ter uma semana repleta de muita luz, de muito trabalho, de energias positivas em nossas vidas. Que assim seja.